Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom estar aqui com vocês para mais um momento de oração. E antes de começarmos esse dia maravilhoso, escuta essa palavra. Não tome uma decisão importante enquanto o medo estiver falando mais alto dentro de você, entendeu? Existe uma direção que Deus pode colocar no seu coração, mas primeiro você precisa silenciar a pressa, queridos, organizar os pensamentos e entregar seus caminhos ao Senhor. Permaneça comigo até o final dessa oração, porque essa palavra e essa oração podem trazer clareza que você está pedindo ao Senhor. Amém, queridos? Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem enquanto prepara o seu café, arruma sua casa, leva os filhos para a escola, enfrenta o trânsito ou se organiza para começar mais um dia de trabalho, não é mesmo? Seja qual for o lugar em que você esteja, eu quero que você compreenda uma coisa. Olha para cá. Deus, ele conhece exatamente a situação que você trouxe para ele essa manhã. Ele conhece a decisão que você precisa tomar, a resposta que ainda não chegou, a preocupação que acordou junto com você e aquela pergunta que permanece dentro do seu coração: Senhor, o que eu faço? E antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos agradecer por esse novo dia. Pai, muito obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de abrir os olhos e começar novamente. Obrigada pelo cuidado, pelo carinho que nos acompanhou durante a noite, pela sua misericórdia que se renovou sobre nós. Abençoa cada pessoa que parou alguns minutos para ouvir essa mensagem. Fala, Senhor, profundamente no seu coração. Fortaleça sua fé e mostre o caminho que ela precisa seguir em nome de Jesus. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã, queridos, está no livro de Salmos, capítulo 143, no verso 8, amados. Quem tiver com a sua Bíblia aberta, me acompanha. Se não tiver, não tem problema. Vou repetir para você ler depois, com calma. Salmos 143, versículo 8, que diz assim: Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti eleva minha alma. Observa, queridos, como nessa oração ela é completa. O salmista não pediu somente uma bênção para começar o seu dia. Ele pediu para ouvir o amor de Deus e pediu para conhecer o caminho que ele deveria seguir. Existem manhãs em que você acorda sabendo exatamente o que precisa fazer, mas também existem dias em que tudo parece tão confuso. Você olha para um lado e enxerga uma possibilidade, olha para o outro e vê outra. Uma pessoa aconselha uma coisa, a outra diz o contrário. E quanto mais opiniões você escuta, mais difícil parece de tomar a decisão. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você não sabe se continua nesse trabalho ou se procura outra oportunidade, não sabe se inicia aquele projeto ou espera mais um pouco, não sabe como conversar com alguém de sua família, como resolver um problema financeiro ou como responder a uma situação que te machucou profundamente. Preste atenção. Queridos, você não precisa resolver a vida inteira nessa manhã. Você precisa receber sabedoria para dar o próximo passo. E muitas das vezes a nossa aflição ela aumenta porque queremos enxergar todo o caminho antes de começar a andar. Queremos saber exatamente como tudo terminará, quem estará conosco, quanto tempo levará e quais os obstáculos aparecerão. Mas existem momentos em que Deus ele não vai te mostrar a estrada inteira, tá? Ele mostra o passo que precisa ser dado no dia de hoje. Guarda essa frase no seu coração. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Veja bem, você precisa ter coragem para obedecer o próximo passo. Talvez o próximo passo seja você enviar aquele currículo, talvez seja pedir perdão a alguém, talvez seja marcar a consulta que você vem adiando. Pode ser organizar suas contas, retornar aos estudos, conversar com uma pessoa madura ou simplesmente parar de insistir em uma situação que está te ferindo. Às vezes, nós pedimos uma grande resposta, mas nós ignoramos uma pequena atitude que já sabemos que precisamos tomar. Aí você diz: Senhor, muda minha vida financeira, mas você continua evitando olhar para as contas. Pede uma oportunidade profissional, porém você não atualiza o seu currículo. Clama pela restauração da família,
mas você não dá o primeiro passo para uma conversa. Pede paz, mas você continua retornando para ambientes e discussões que alimentam sua perturbação. A direção de Deus não serve, amados, apenas para nos emocionar. Ela também nos conduz a atitudes responsáveis. E existe algo muito importante. Nem toda porta aberta deve ser atravessada, tá? Uma oportunidade pode parecer perfeita e ainda assim não ser saudável para você. Uma proposta pode oferecer dinheiro, mas exigir que você abandone seus princípios. Um relacionamento pode trazer companhia e, ao mesmo tempo, ela retirar sua paz e a sua dignidade. Por isso, não escolha apenas pelo que parece mais rápido, mais fácil ou mais bonito. Peça sabedoria para reconhecer aquilo que produzirá bons frutos na sua vida. Talvez você está dizendo agora, mas como eu vou saber qual é o melhor caminho? Comece observando aquilo que essa escolha produz dentro de você. Ela aproxima você de uma vida mais responsável ou ela leva você a se esconder? A esconder coisas. Produz paz acompanhada de sabedoria ou uma agitação desesperada? Permite que você cuide de sua família e preserve seus valores ou exige que você destrua tudo para conseguir o que deseja? Não permita que a carência escolha você. Não permita que a raiva decida por você, não. Não permita que o medo do futuro faça você aceitar qualquer migalha. Pare, ore e analise. Procure orientação responsável e então faça aquilo que precisa ser feito. No texto diz: em ti confio. Essa é a base da direção de hoje. Quem confia em Deus não precisa agir como se tudo dependesse de uma decisão tomada às pressas, tá? Você precisa respirar, avaliar e caminhar com prudência. Talvez a resposta não chegue como você imaginava. Pode ser que Deus não retire imediatamente o problema, mas conceda inteligência para enfrentá-lo. Pode ser que a porta não se abra agora, mas você receba forças para continuar se preparando. Pode ser que determinada pessoa não mude, mas Deus dê a você maturidade para estabelecer limites e seguir em paz. Não confunda direção com facilidade. O caminho correto também pode exigir coragem, esforço e renúncia. A diferença, amados, é que mesmo diante das dificuldades, você compreenderá por que está caminhando. E nessa manhã não comece o seu dia somente pedindo que Deus abençoe seus planos. Entregue também seus planos para que sejam corrigidos. Diga comigo: Senhor, caso eu esteja seguindo pelo meu caminho errado, mostra-me. Se meu coração estiver enganado, corrige-me. Se eu estiver prestes a agir por impulso, detenha os meus passos. Essa é uma oração de maturidade, amados. É reconhecer que nem sempre aquilo que desejamos será aquilo que realmente necessitamos, tá? Agora, antes de entrarmos na oração, já escreve aqui nos comentários: Senhor, dirige os meus passos. Coloca também, amados, o primeiro nome de uma pessoa de sua família que precisa de direção, proteção ou fortalecimento nesse dia. E deixe também seu pedido de oração nos comentários para que eu possa estar orando pela sua vida. Vamos entrar em oração. Vamos clamar a Deus nessa manhã para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Oremos e busquemos ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, poderoso e eterno Pai, nessa manhã nós entramos diante da Tua presença santa, reconhecemos, meu Pai, reconhecendo que necessitamos da Tua direção. O dia está apenas começando. Meu Pai, são compromissos nos esperando, decisões precisarão ser tomadas e situações inesperadas elas poderão surgir, mas nós não queremos caminhar confiando somente na nossa capacidade. Colocamos diante de Ti os nossos pensamentos, desejos, projetos e preocupações. Mostra-nos o caminho correto e livra-nos, meu Pai, da precipitação, e não permita que uma decisão tomada em poucos minutos ela produza consequências dolorosas durante muitos anos. Dá-nos serenidade para pensar, humildade para ouvir conselhos e coragem para recuar quando percebemos que algo não nos fará bem. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as palavras impensadas, a impaciência, o julgamento, a falta de gratidão e todas as vezes em que tentamos resolver
tudo sem buscar a sua ajuda. Purifica o nosso coração de toda mágoa, inveja, orgulho, soberba, desejo de vingança, e não permita que comecemos esse novo dia carregando a sujeira emocional do dia anterior. Ajuda-nos, meu Pai, a liberar o perdão, a corrigir o que tiver, meu Pai, ao nosso alcance e não alimentar dentro da mente conversas, discussões, situações que já acabaram. Dá-nos um coração leve, um coração puro, mas também sábio, capaz de perdoar sem abandonar os limites necessários. Deus amado, visita essa pessoa que está confusa, ela está pensando muito, dormindo pouco e não sabe qual decisão tomar. Um caminho parece seguro e o outro parece promissor, mas dentro dela existe medo de escolher errado. Coloca ordem nesses pensamentos, retira a pressão de ter que resolver tudo imediatamente e mostra, Senhor, qual é o caminho. Quando for necessário esperar, dá paciência. Quando chegar a hora de agir, dá coragem. Se alguma porta, meu Pai, se esconder um prejuízo, fecha. Se uma oportunidade verdadeira estiver diante dela, concede discernimento para reconhecer a responsabilidade para aproveitá-la. Senhor, abençoa aqueles que estão saindo para trabalhar, guarda o trajeto, protege os motoristas, passageiros, quem anda a pé, quem utiliza motocicleta, bicicleta, os trens ou ônibus. Livra dos acidentes, da violência, das discussões e de toda situação perigosa. Dentro do ambiente profissional, concede equilíbrio, Pai, para lidar com cobrança, sabedoria para responder e excelência para realizar cada tarefa. Protege contra acusações injustas, fofocas e armadilhas, e que essa pessoa não perca a paz por causa de provocações, mas também saiba se posicionar quando for necessário. Pai, olha para quem está desempregado, essa pessoa que acordou preocupada porque precisa de uma oportunidade e já não sabe onde procurar. Abre caminhos, coloca, meu Pai, seu currículo diante das pessoas certas e dá à disposição para continuar tentando. Mostra, meu Pai, uma nova possibilidade, uma capacitação, uma indicação, uma ideia que possa gerar renda, meu Pai. Livra dos golpes e das promessas de dinheiro fácil. Que não falte alimento, remédio, moradia, é aquilo que essa pessoa necessita. Ensina a organizar os recursos, a negociar as dívidas e construir uma saída passo a passo. Meu Deus, visita as famílias representadas nos comentários, guarda os filhos, os pais, os casamentos, as empresas, meu Pai, e cada pessoa apresentada nessa oração. Guarda, livra e liberta. Onde houver conflito, leva sabedoria. Onde existir silêncio causado pelo orgulho, cria oportunidade para uma conversa, Pai. Onde alguém se afastou, prepara uma aproximação segura. Protege os jovens das más escolhas, das má companhias prejudiciais e dos perigos escondidos na internet. Dá aos pais sensibilidade, meu Pai, para perceber quando os filhos não estão bem e aos filhos confiança para pedir ajuda, meu Pai, aos pais. Senhor, toca em quem está enfermo, sentindo dores ou aguardando um resultado médico. Dá sabedoria aos profissionais de saúde, permite que os exames sejam analisados com atenção e que o tratamento adequado seja encontrado. Fortaleça o corpo enfraquecido e também o familiar que está cuidando. Concede disciplina para seguir as orientações, paciência durante o processo e esperança, Pai, para enfrentar cada etapa. Visita também quem sofre emocionalmente, quem acordou sem vontade, quem se sente sobrecarregado e que tem escondido uma tristeza profunda. Aproxima ajuda responsável, pessoas confiáveis e atendimento profissional quando for necessário. Espírito Santo, proteja aqueles que estão com doenças, meu Pai, terminais, dá livramento, acrescenta dias de vida, dá fôlego de vida, sustenta e cura essa pessoa. Pai, guarda toda essa casa, protege quem fica e quem sai, livra de acidentes domésticos, incêndios, invasões, violência e notícias ruins. Coloca a tua mão sobre as portas, sobre os veículos e sobre todos os caminhos, e que nenhum familiar seja conduzido pelo impulso, pela raiva ou pela distração. Dá prudência nas escolhas e responsabilidade em cada atitude. Senhor, recebe os projetos dessa pessoa em tuas mãos. Aquilo que estiver de acordo com a tua vontade, fortalece e dá direção. Aquilo que precisar de correção, mostra com clareza, e aquilo que produziria sofrimento, Pai, dá coragem para abandonar. Não permita que ela insista apenas por orgulho e nem desista somente porque encontrou uma dificuldade. Dá equilíbrio, Senhor, para reconhecer a diferença entre perseverança e teimosia. E nessa manhã, derrama força sobre quem está cansado, esperança
meu Pai, sobre quem se decepcionou e direção sobre quem se sente perdido. Que essa pessoa não caminhe olhando apenas para aquilo que deu errado. Mostre as possibilidades que continuam diante dela. Abre seus olhos para reconhecer os recursos, talentos e pessoas que o Senhor já colocou ao seu redor. Pai, nós entregamos esse dia em Tuas mãos, entregamos a nossa família, saúde, trabalho, as finanças, relacionamentos e decisões. E conduz-nos pelo caminho correto. Coloca as palavras certas na nossa boca, Pai. Livra-nos das respostas precipitadas e ajuda-nos a agir com responsabilidade, fé e sabedoria. E que ao final desse dia possamos olhar para trás e reconhecer que a Tua mão nos acompanhou. Nos proteja, meu Pai, nos impede de tomar caminhos que não nos fariam bem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que reconhece que precisa recomeçar sua caminhada com Deus, diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, transforma meu coração e dirige meus passos. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e desejo aprender a viver segundo a Tua vontade. Fortalece a minha fé e ajude-me a permanecer firme em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra falou com você? Então já deixa seu like. Você que permaneceu comigo até o final, escreve aqui nos comentários: Senhor, dirija os meus passos. Coloca também o primeiro nome de um familiar que precisa de oração, porque ao final do vídeo eu vou estar orando por todos os nomes no comentário. Deixa seu like para que essa mensagem ela alcance outras pessoas que começaram um dia precisando de uma direção divina. E compartilhe com alguém da sua família, amados. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para participar das nossas próximas orações. E se esse ministério ele tem fortalecido a sua fé e você deseja colaborar voluntariamente, clique aqui embaixo do vídeo no botão Seja Membro. E se você quiser ofertar no nosso ministério, a chave Pix também, ela está disponível aqui na descrição do vídeo. Que Deus conduza suas escolhas no dia de hoje, que o Senhor proteja a sua casa e abençoe todo o seu dia. Muito obrigado pela companhia de vocês e até logo mais ao meio-dia.